causadas por alterações suaves na situação. Eu vou tomar a liberdade de acrescentar um slide na minha palestra, que eu vou citar a Thaís. Mudanças suaves. Como é que é, Thaís? Pequenas mudanças na meteorologia causam mudanças drásticas no clima, né? Ai, quem mais? Essa frase é do Hironaka, numa das notas da ANS. Singularidades estão em todos os lugares. Sem singularidades, você não consegue falar sobre formas. Quando você escreve uma assinatura, se não tem nenhum cruzamento, nenhum ponto meio afiado, é só um rabisco, não é uma assinatura. Muitos fenômenos são interessantes ou algumas vezes desastrosos porque têm singularidades. Uma singularidade pode ser uma encruzilhada ou uma mudança repentina de direção. Existem muitas coisas como essa no mundo, e é por isso que o mundo é interessante. De outra forma, seria completamente igual. Na verdade, eu traduzi o flat, está escrito flat, eu traduzi como igual, completamente plano, seria literal. Se tudo fosse suave, não existiriam romances ou filmes. O mundo é interessante por causa das singularidades. Essa é do Arnold. A descrição matemática do mundo depende de uma interação delicada entre continuidade e fenômenos discretos descontínuos. Esses últimos são os que a gente percebe primeiro. E mais uma. Singularidades, bifurcações e catástrofes são diferentes termos para descrever o surgimento de estruturas discretas, de estruturas suaves. Bom, então, resumindo, o que é a teoria das catástrofes? Estuda e classifica os fenômenos caracterizados por mudanças repentinas de comportamento decorrentes de pequenas alterações nas circunstâncias. Ou seja, para quem já estudou um pouquinho, estuda os pontos críticos de função. Se você não entendeu o que é ponto crítico de função, não se preocupa, a gente chega lá, tá? Bom, os primeiros indícios, um dos pioneiros foi o Thom, nos anos 60. Mas quem que é Thom? Thom é esse camarada aqui. O primeiro nome dele é René. Ele nasceu em 2 de setembro de 1923 e morreu em 25 de outubro de 2002. Vou falar um pouco da vida dele. Ele nasceu nesse lugar, na França. Ele foi para a escola, que eu imagino que seja a escola primária, em 1931, e de 1943 a 1946, que chama uma escola superior. O doutorado, ele terminou na Universidade de Paris, em 1951. E depois disso, ele ganhou uma medalha Fields pela construção da teoria de cobordismo em 1958. Bom, teoria de cobordismo é um negócio de topologia que é difícil, mas é uma coisa muito útil em classificação de variedades, eu imagino que em outras coisas também. Mas e medalha Fields? Medalha Fields, vocês sabem o que é? Sim? Mas bem informados que eu durante a graduação, não sabia não. Bom, vou falar, tá? Bom, o que é medalha Fields? É lógico, porque a gente teve... que bobagem minha. Medalha Fields é o prêmio mais importante da matemática mundial. Que ela é entregue a cada 4 anos, sempre durante o Congresso Internacional de Matemática. O último Congresso Internacional de Matemática, que foi em Rio de Janeiro, no ano de 2018. Quem que ela premia? Ela premia notáveis e promissores matemáticos com até 40 anos de idade. Eu tenho chance ainda, viu? Ainda dá, né? A primeira vez ela foi em 1936. E um ano que eu gosto bastante da medalha Fields foi o ano de 2014, porque nós tivemos o primeiro brasileiro, Arthur Ávila, e como uma boa feminista, nós tivemos a primeira mulher a receber uma medalha Fields. E o que eu estou falando é a do Thom, que foi em 1958. Bom, mais uma coisa que eu quero falar sobre a vida do Thom. Uma vez eu estava lendo um material que uma pessoa me emprestou para preparar uma outra palestra, era um depoimento. Eu já vou dizer de quem que é e de onde que é. E ele fazia contava como que ele conheceu o Thom. Então, ele tá exatamente as palavras da pessoa. Assisti a seu curso sobre conjuntos estratificados, que é uma técnica necessária para o desenvolvimento de resultados centrais na teoria de singularidades. Numa das aulas, enunciou e demonstrou um teorema.
Todos os alunos, que não eram muitos, cerca de meia dúzia, pois o curso era bastante difícil, todos nós entendemos. Ou melhor, aceitamos a demonstração. É tipo o teorema da função implícita, né? Lá no fim do curso de cálculo, quase Natal, o professor parece aquele negócio lá, não entendi nada da demonstração, mas eu quero ir embora, então tá certo, professor. É mais ou menos isso, eu imagino. Bom, na aula seguinte ele disse, a demonstração que eu dei está errada, mas eu tenho uma nova demonstração. Então ele deu uma segunda demonstração do teorema baseada em ideias diferentes e novas em relação à demonstração anterior. E nós novamente engolimos a demonstração dele. Na terceira aula, quer dizer, na aula seguinte, eu imagino que não era a terceira aula do curso, né? Ele chegou e disse, a segunda demonstração está errada, mas eu tenho uma terceira. Novamente ele fez a demonstração, bastante difícil, e todos nós engolimos. Ele já não aceitou, agora ele engoliu mesmo, né? A demonstração dele. Na quarta, ele chegou dizendo, a terceira demonstração também está errada e eu não tenho outra demonstração para dar para vocês. Bom, isso aqui quem escreveu, na verdade ele não escreveu, ele falou e alguém que escreveu. Foi o professor Loibl, que foi quem trouxe a teoria de singularidades para o Brasil. Ele foi entrevistado em razão de um aniversário do Instituto de Matemática que ele trabalhava, acho que de 40 anos. Do ICMC da USP. E aí ele termina a história, ele conta que depois, demorou quase um ano durante o curso, mas o Tom conseguiu demonstrar o teorema. E ele fala assim que o curso do Tom, nesse curso do Tom, ele foi muito importante para ele, porque mais do que um curso muito bem organizado, para um professor muito didático, ele conseguiu ver como que pensa um grande matemático. Ele conseguiu ver a construção do pensamento do Tom. O Tom se deixou ali aberto. Ele não veio com tudo preparado. Então, não fiquemos tristes, né, quando a nossa aula não sai que a gente planeja. Bom, mas vamos lá. Vamos falar de ponto crítico. Quando que a gente aprende derivada aqui? Como chama o curso? Cálculo 1. Todo mundo então já fez cálculo 1? Sim? Todo mundo sempre já sabe o que é derivada? Sim? O que é derivada média? Né? Derivada eu posso aproximar o gráfico da minha função. Gente, eu com microfone. Esse negócio. A caneta e de saia não vai dar certo. Vamos ver. Abre a caneta para mim, por favor. Não, acho que por enquanto eu consigo. Por enquanto deu. Se vocês não estiverem me entendendo, vocês me falam, tá, gente? Eu sou atrapalhada, mas eu não ligo, não. Então, imagina que o gráfico da minha função é alguma coisa assim. Então, a derivada é o coeficiente da reta que aproxima o gráfico da minha função, né? Meu gráfico quase uma reta, né? Mas vem fazendo assim, vem fazendo assim, vem fazendo assim, vem fazendo assim, não é? Aí vocês lembram que eu estou querendo estudar mudanças de comportamento na minha função, né? Então, aqui eu estava descendo, 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 descendo. Aqui aconteceu alguma coisa, eu comecei a subir, subir, subir. Então, o meu ponto, que é um ponto onde houve uma mudança, que é um ponto crítico, é esse ponto aqui, que é o ponto onde a derivada é uma reta horizontal, que é o ponto onde a derivada, então, se anula. Então, para a gente, ponto crítico vai ser um ponto onde a derivada se anula. Só que eu não vou querer trabalhar só com funções da reta na reta. Quando que a gente vê aqui funções de várias variáveis? Cálculo. Primeiro semestre, segundo ano. Tem alguém aqui que nunca viu funções de várias variáveis? Pode falar. Tudo bem. É o seguinte, ó, eu vou pensar aqui numa função de Rn em R. O que ela vai fazer? Ela vai pegar um x1, xn e vai levar num f de x1, xn. Igual a funçãozinha da Thaís ali, que era de R2 em R, né? Cada uma das coordenadas. E eu vou querer falar infinitamente diferenciável. O que eu vou querer dizer com infinitamente diferenciável? Eu vou querer dizer que ela tem derivadas de todas as ordens, de todas as variáveis. E o que significa derivar de todas as variáveis? Todo mundo sabe derivada de função de uma variável, não é? Sim? Se eu quero derivar uma função que tem um monte de variável, o que eu faço? Eu escolho uma e derivo com relação àquela. O resto eu penso tudo como se fosse número. Tudo bem? O resto eu penso tudo como se fosse constante e derivo só com relação àquela. Então, del f del x1 é a derivada da função com relação à variável x1. As outras todas eu mantenho constante. Certo? Então, eu vou dizer que um ponto é crítico se
todas as derivadas parciais da minha função naquele ponto são iguais a zero. O que generaliza o que eu fiz ali com a parábola, né? E além disso, eu vou dizer que o ponto crítico ele é não degenerado se o determinante da matriz hessiana da minha função naquele ponto for diferente de zero. Ele é um ponto que ele é crítico, mas ele não é muito crítico, ele é só um pouco crítico, ele é não degenerado, tá bom? A matriz hessiana é assim, o elemento ij, o que eu faço? Eu derivo com relação à variável xi, depois eu derivo com relação à variável xj, é só isso. Se você quer pensar só em função de uma variável, não tem problema. A matriz hessiana é o F2' de x, tá bom? Tá. Então aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, agora eu acho que eu vou querer que você segure isso aqui pra mim. E também que você abra a caneta. Obrigada. Depois a Thaís te paga alguma coisa que ela tá me devendo, tá? Gente, cadê meu exemplo? Sumiu meu exemplo. Por exemplo, se eu pegar... Eu vou considerar aí que A é um número fixo, tá? A minha função... Para cada A eu tenho uma função FA que depende só de x. Então a função FA, a lousa fica escondida, ó, o negócio fica escondido de mim. FA de x é 1/3 de x ao cubo menos ax, obrigada. 1/3 de x ao cubo menos ax. Então eu quero saber quem são os pontos críticos dessa função FA. Quem são os pontos críticos dessa função FA? São os pontos onde essa função tem derivada nula. Então eu vou fazer a continha aqui, né? FA' de x só vai aparecer derivada de polinômio aqui. Em regra do tombo todo mundo sabe? Todo mundo lembra? Então é só isso que a gente vai usar. F' de x então é x ao quadrado menos a. Não é isso? Então, se esse a for um número positivo, a minha função tem dois pontos críticos, que é mais ou menos a raiz de a. Se esse a for zero, tem só um ponto crítico na origem. E se esse a for negativo, a minha função não tem nenhum ponto crítico. Bom, só está escrito ali o que eu falei agora, né? Ah, eu esqueci de fazer o negócio do ponto crítico ser não degenerado ou não. Para eu ver se o ponto crítico é não degenerado, eu vou fazer a matriz hessiana da minha função. No caso que a função tem uma variável só, a matriz hessiana nada mais é do que a segunda derivada. A segunda derivada da minha função que está ali, ó, é 2x. Certo? Então, o único ponto crítico que seria degenerado seria quando x fosse igual a zero. Mas o x só é ponto crítico se o a for igual a zero, não é assim? Portanto, se o a é maior que zero, mais ou menos raiz de a, são pontos críticos não degenerados de FA. E se o a for igual a zero, o zero é um ponto crítico degenerado de FA. Bom, se eu quiser plotar esse negócio lá no matemática, então, é mais ou menos... Obrigada. É mais ou menos assim. Com a maior que zero vai dar um negócio assim. Com a igual a zero vai dar uma cela aqui. E com a menor que zero vai dar uma coisa assim, sem ponto crítico. Então aqui eu tenho um ponto de máximo, um ponto de mínimo. Esses dois pontos são não degenerados, né? Pontos críticos não degenerados. Aqui eu tenho um ponto crítico que é degenerado, então ele não é nem de máximo e nem de mínimo. E aqui eu não tenho nenhum ponto crítico. Parece uma reta, mas não é uma reta, tá? Eu posso pensar também em família de funções. Como é que é isso? Imagina que lá no exemplo anterior, eu coloco o a variando também. Então eu posso ter uma função que vai de R2 em R, que pega um AX ou um XA e leva nesse número aí. Então, uma família de funções, o que é? Uma função fona, que vai do Rn cartesiano RP e chega em R. E eu sempre estou supondo aqui, eu vou esquecer de falar 1 milhão de vezes, mas eu sempre estou supondo que todas as minhas funções têm todas as derivadas parciais. Tá bom? Bom, e aí? Aí, para cá, esse RP aqui é o que eu chamo de espaço de parâmetros. Então, para cada RP aqui, para cada pontinho aqui do RP, que é o que eu estou chamando de U, eu tenho uma funçãozinha de Rn em R.
essa funçãozinha aí que é para cada U é uma função daquelas que eu tinha anteriormente. Então eu posso pensar nos pontos críticos dela, nos pontos críticos não degenerados dela. Então a gente define aí 3 conjuntos importantes. O conjunto catástrofes é o conjunto dos pontos XU, aqui no Rn cartesiano Rp, tal que X é ponto singular da FU. O conjunto singular é o conjunto dos pontos XUs, tais que, além do X ser ponto singular do FU, ele é um ponto singular degenerado, ponto crítico degenerado. E o conjunto bifurcação é o conjunto dos U's em RP, tais que a função FU tem algum ponto crítico degenerado. Tá bom? Um exemplo que eu tenho é esse exemplo aqui. Deixa eu copiar aqui meu exemplo. Segura esse aqui para mim, por favor. Tá? Posso apagar esse aqui, né? Bom, fala aí o exemplo para mim, alguém que tá me vendo. F. 1/4 de x ao quadrado. A quarto. Quem foi que falou o quadrado? Você dá aula para ele, João? 1/4 de x à quarta. Mais meio o x ao quadrado. Mais vx. Cx. Você pode voltar um slide para mim, por favor? Certo, então eu vou querer calcular aquele CX, C ali, né? Então primeiro eu vou ver quem que é a FU. No caso, U é o V, vocês estão entendendo, né? Que a pessoa é meio confusa para fazer notação, mas eu vou fixar o U e o V e vou variar para só o X, tá bom? Então, eu vou ficar, né, com Fzinha de UV de X igual a esse pessoal todo aí. Tudo bem? Aí esse conjunto C, então eu tenho que calcular quem são os pontos singulares de cada uma das FUs. Então, eu vou calcular a derivada dessa coisa. É igual a x ao cubo mais o x mais v. Certo? Bom, então o quê? Obrigada. Então o quê? Então o conjunto C é o conjunto dos x u v, tais que essa coisa, né, que é a derivada que eu calculei aqui, é igual a zero. Tudo bem? E o... Ixi, esqueci um pause. E o conjunto sigma é o conjunto dos x u v, tais que, além dessa coisa aqui ser igual a zero, a segunda derivada desse aqui com relação a x é igual a zero. A segunda derivada desse aqui, deixa eu ver se eu escrevi lá. Não escrevi, então vou fazer... Escrevi sim. É 3x ao quadrado mais 1, né? Então, 3x ao quadrado mais 1 igual a zero, x ao cubo mais o x mais v igual a zero. Eu consigo aqui parametrizar u e v em função de x. Não é isso? Então, é x u v, tais que u é menos 3x ao quadrado e v é igual a 2x ao cubo. Sim? E o delta? O delta é como se eu pegasse esse sigma aqui e projetasse lá no R2, né? Então, quem que é? O conjunto dos... É o conjunto do V em R2, tal que existe um x, tal que u é menos 3x ao quadrado, e v é igual a 2x ao cubo. Que é essa coisa aí. Se eu desenhar, nesse caso, esse exemplo é o que a gente chama de acúspide. Obrigada. Se eu desenhar nesse caso aí, o C é esse conjunto aqui, ó, grandão. O sigma é o que está de vermelho aqui, e o delta é o que está de vermelho aqui embaixo. Então, o delta, ele divide aqui o meu R2 em 3 regiões. Se eu pego a parte cinza e puxo ali para cima, eu encontro 3 pontos, certo? Então, quer dizer que na parte cinza, a minha função tem 3 pontos críticos. Se eu pego a parte vermelha e puxo para cima, eu encontro 2 pontos. Então, eu tenho 2 pontos críticos. E na parte branca, eu tenho 1 ponto crítico. Tá bom? Bom, vamos lá. Vocês lembram que eu estou querendo classificar as catástrofes, né? Que são os pontos críticos da função.
Para eu pensar nos pontos críticos da função, eu só vou estar interessada no que acontece numa vizinhançazinha da função, do ponto crítico. Não me interessa o que acontece longe. Uma coisa da Thaís lá, não estava interessada com a seta que estava longe do ponto crítico, né? Thaís estava interessada ali pertinho. Eu também. Só quero saber das setas que estão ali pertinho. Aí, para isso, eu defino uma relação de equivalência. Relação de equivalência lá na Federal a gente vê no curso de estruturas algébricas 1. Aqui, primeiro ano também, segundo ano. Relação de equivalência é assim, ó. Eu digo que dois objetos são equivalentes e satisfazem uma propriedade. E para ser relação de equivalência é assim, eu tenho que ser equivalente a mim mesma. Se eu sou equivalente a tu, então a tu é equivalente a mim. E se eu sou equivalente a tu e a tu é equivalente ao João, é uma coisa de amigo. Então eu sou amiga do João também. Certo? Isso é relação de equivalência. Então a relação de equivalência que a gente define aqui é isso aqui. Eu digo que duas funções de Rn em R. Agora o meu ponto crítico eu vou supor que está sempre na origem, tá? Elas são germe equivalentes se existe uma bola aberta em Rn com centro em 0, tais que F restrita essa bola é igual a G restrita a bola. Ou seja, pertinho do zero, as duas funções são a mesma. Então, isso são germe equivalentes. Isso é uma relação de equivalência. E aí, os germes de função são as classes de equivalência por essa relação. Você não sabe o que é isso? Também a gente conversa rapidinho. Eu pego todo mundo que é equivalente e coloco dentro de um saco. Isso é uma classe de equivalência. Então, os germes de função, os germes são esses sacos aí. Todo mundo que está lá dentro é equivalente. E aí eu denoto um germe de função desse jeito aqui. Eu quero dizer que é o germe de função que é representado pela função F. Tá. Aí, se eu pegar o conjunto de todos os germes de função de Rn em R, eu posso definir aí uma operação de soma, que soma os representantes, e uma operação de produto para os produtos representantes. Esse negócio é um anel. Anel, eu imagino que também seja no segundo ano. Um anel é um conjunto onde eu tenho definida duas operações que satisfazem um monte de propriedade. Certo? Por exemplo, o conjunto dos números reais é um anel, porque eu posso somar, multiplicar dois números reais e satisfaz tudo que eu quero. Tudo bem? Então isso aí é um anel. E ele não é qualquer anel. Ele é um anel que tem um único ideal maximal. O ideal maximal dele é o conjunto dos germes de função que levam o zero no zero. Tá? E aí tem um lema importante que a gente vai usar, que é o lema de Hadamard. O lema de Hadamard diz que esse ideal aí é gerado pelos germes que têm representante x1, x2 até xn. Nossa, é um monte de definição, né, gente? Já paro. Vamos lá. Então, eu estou querendo ver quando que dois germes são equivalentes de alguma maneira, né? Eu vou querer classificar. Para eu classificar, eu quero dizer quando que duas coisas são iguais. Matemático vive fazendo isso, né? Quando você estava fazendo álgebra linear, tem um monte de rodeio lá, mas o negócio é que você quer saber quando dois espaços vetoriais são, como chama mesmo? Isomorfos. Ah, você está fazendo curso de topologia, você quer saber quando que dois conjuntos são homeomorfos. Certo? E aqui eu vou dizer que dois germes são o mesmo, eu tenho que dizer o que eu quero dizer com o mesmo. É isso aqui. Eu olho dois germes. Aí eles são equivalentes se existe um difeomorfismo de Rn em Rn, tal que o G, né, o F é equivalente a G, se existe um difeomorfismo, tal que o G é igual a F composto com esse difeomorfismo. Por exemplo, se eu pegar F de x, o x ao quadrado, e G de x, o x ao quadrado menos o x à quarta, então eu vou ter que F é equivalente a G. Porque se eu pegar esse φ de x aqui, ó, que é a raiz de x vezes 1 menos x ao quadrado, a hora que eu fizer f composta com φ, me devolve a g. E aí aqui, o teorema da função inversa, a gente vê, cálculo 1 também, 2, cálculo 2, sim? Esse aqui é um difeomorfismo. Se você não sabe o que é isso, também não se preocupe muito, não. Dois germes são equivalentes se isso, se você não entendeu essa relação, não tem problema, a gente consegue entender o resto. Aí aqui eu trouxe um exemplo de germes não equivalentes. Se eu colocar o x ao cubo e o x à quinta, eles não são R equivalentes, porque a função, né, que a hora que eu composto com f dá g, não dá um difeomorfismo. Então, por isso que eles não são R equivalentes. Tá. Aí, então, vamos voltar. Eu estava classificando os pontos críticos. Para classificar os pontos críticos, eu quis definir germe.
para eu pensar só numa vizinhança de ponto crítico. Aí eu defini o que são germes R equivalentes, então a minha classificação vai ser em função da R equivalência. E aí eu tinha falado também alguma coisa de família, né? Uma coisa de família de funções, definir família de funções e não sei o que lá. Eu vou dizer que uma família é um parâmetro. O que é uma família é um parâmetro? Aquele RP que apareceu lá, vou voltar um montão, ó. Esse RP que apareceu aqui é um R só, um R1. Então eu vou dizer que uma família é um parâmetro. Ela é trivial. Eu vou dizer que ela é trivial se eu denoto por Fs aí cada elemento da minha família, tá? Se para todo S existe uma família suave de difeomorfismos φs, tais que Fs composto com Φs é o F0. Ou seja, quando eu coloco aqui o meu óculos de estudar essas coisas que eu estou vendo, quando eu vejo coisas R equivalentes, eu vejo tudo igual, todo mundo é igual na minha família. É isso que quer dizer. Tá? Bom, tá bom, essa é a definição. Agora, Bruna, por favor, me dê um exemplo. Né? Calcule aí como é que faz para mostrar que uma família é trivial ou não é trivial. Isso não é uma coisa simples de se fazer. Uma das partes de teoria de singularidades, uma das vertentes é assim. A gente tem várias definições de equivalência, não só para germes de função, para várias coisas. E qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é procurar outras maneiras de ver que não pela definição que uma família é trivial. Isso é parte do nosso trabalho. Então, o que foi feito aí? Vamos supor que eu tenho uma família a um parâmetro definida dessa maneira. Cada Fszinha é F mais SH, onde F e H são dois germes conhecidos. Tudo bem? Se essa família for trivial, então vale que o H está contido no Mn vezes esse ideal aí gerado pelas derivadas parciais de F. Esse ideal aí a gente costuma chamar de ideal jacobiano da F. Tá? Então se eu falar ideal jacobiano, apesar de não ter definido, é porque eu sou distraída. É isso que é. Tá bom? Então vamos lá. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. X à quinta mais y à quinta mais s, x ao cubo, y ao cubo. Obrigada. Então, deixa eu copiar aqui. Fs de xy é x à quinta mais y à quinta. Eu ouvi um y ao cubo aí, hein? Mas eu já sou atrapalhada se vocês ficarem me sacaneando. X ao cubo, y ao cubo. X ao cubo, y ao cubo. Aí aqui eu estou no R2, né? Então, aquele Mn é o meu M2. Vocês lembram lá do lema de Hadamard? O M2 é gerado pelo X e pelo Y nesse caso. Então, aqui aparece X e Y. E as derivadas parciais é aquela coisa, né? Trato o Y como se fosse constante e derivo com relação a X. Então, tá, esse aqui é F e esse aqui é H. Certo? Trato y como constante, derivo com relação a x, eu tenho 5x à quarta. Aí, para fazer a derivada parcial com relação a y, eu trato x como se fosse constante, derivo com relação a y, eu tenho 5y à quarta. Então, aquela coisa que aparece ali, né, que é o M2, eu fiz errado? É capaz que eu tenha feito mesmo. Ah, não, porque é só da Fzinha, ó. A Fs é F mais SH, entendeu? E aqui é só da F, não é da Fs. Tá bom? Então, aquele M2 ali, del F, del X, del F, del Y, nesse caso, fica sendo quem? XY, x à quarta, y à quarta, porque as constantes eu posso jogar fora, né? Porque é o ideal gerado do mesmo jeito. X à quarta, y à quarta. Bom, isso aí, para quem já fez álgebra, é o ideal gerado por x à quinta, x, y à quarta, y, x à quarta e y à quinta. Os elementos de grau 3 não vão aparecer, né? Então não tem como aparecer x ao cubo, y ao cubo. Tá bom? Então, por isso que essa família não é trivial. Eu ia tentar virar com essa.
Gente, eu tenho mais definição. A determinação finita é o que me ajuda a trabalhar sempre com polinômios, tá? Então, suponha que eu tenha aqui um germe em N, eu vou olhar para o cajato dele. Que nome é cajato? O que é o cajato dele? O cajato, para quem já aprendeu isso, é o polinômio de Taylor até a ordem K. Né? Para quem não aprendeu, o que é? Eu pego alfa igual a zero, então é f de 0 vezes 1. A hora que eu pego, vamos pensar em uma variável só, tá? Depois é o quê? É 1 vezes f' de 0 vezes x. Depois, 1 sobre 2 vezes f duas linhas de 0 vezes x ao quadrado. E assim por diante, eu vou até parar no alfa igual a k aqui. Tudo bem? Esse aí é o cajato. Bom, aí eu digo que um germe ele é k-determinado se eu tiver o seguinte: sempre que alguma coisa tiver o mesmo cajato que ele, então essa coisa é R equivalente a ele. Então qual que é a vantagem? Se eu souber que o germe é k-determinado, então ele é equivalente a um polinômio de grau k. Então eu trabalho só com polinômios de grau k para pensar nele. Tá bom? Essa é a vantagem. Bom, só que de novo eu não sei decidir se um germe é k-determinado ou não. Eu tenho ferramentas para isso. Então, se eu tiver que o maximal elevado a k mais 1 está contido no maximal ao quadrado, vezes esse ideal aqui, que é o ideal jacobiano da f, então f é k-determinado. Por exemplo, se eu olhar para o x ao cubo mais y ao cubo, bom, eu estou em duas variáveis, né? Então, eu só vou fazer del f del x e del f del y. Del f del x e del f del y é 3x ao quadrado, 3y ao quadrado, não preciso colocar as constantes, fica x ao quadrado, y ao quadrado. Nesse caso aqui, eu vou fazer então o M2, eu quero ver que ele é 3 determinado, então o meu K ali tem que ser 2. Não sei por que eu estou falando isso. O M2, 2, que é sempre 2 ali. JF, então, o M2, 2 é quem? X ao quadrado, XY, Y ao quadrado. M22JF é essa coisa, que é, aqui está errado, isso é o M2, 4. M2, 4 é K mais 1 com K igual a 3, por isso esse germe é 3 determinado. Tá bom? Ah, mais coisa. O que é um corrank? O corrank do germe F é o composto da matriz hessiana de F. Alguma palavra aí que a gente não sabe o que significa? Fora corrank? Não? Matriz hessiana a gente já viu. Composto, o que é? A ordem da matriz menos o posto, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse germe aqui, x ao cubo menos xy ao quadrado, eu vou calcular a matriz hessiana dele. Aí vocês lembram como que eu calculo a matriz hessiana? São as derivadas parciais duplas, né, que eu coloco ali nos elementos. Então, calculo a primeira derivada com relação a x dá isso aqui, a primeira derivada com relação a y dá aquilo, pego isso aqui, derivo com relação a x, é o que eu ponho aqui. Pego isso aqui, derivo com relação a y, que eu ponho ali, esse com relação a x aqui, esse com relação a y aqui. Se eu calculo o determinante dessa matriz e aplico no zero, então ela dá zero, né? E todos os elementos são zero. Então o composto dessa matriz aqui com xy igual a zero é 2. Então o corrank desse germe é 2. Tá? Preciso de mais uma coisa. A codimensão do germe F é a dimensão como C espaço vetorial dessa coisa aqui, do anel N, quociente, o ideal jacobiano de F. Não briguem comigo por causa de toda a sujeira que eu estou escondendo embaixo do tapete, né? Porque estou falando aí de dimensão de espaço vetorial, uma coisa que eu nem sei se é espaço vetorial, mas podem confiar em mim que é. Eu sou meio atrapalhada, mas dá pra confiar, tá? Tá. Bom, e aí? Lembra que eu falei de finitamente determinado? Finitamente determinado se for equivalente polinômio, né? Então, o germe é finitamente determinado, C e somente C, a codimensão é finita. E se o corrank do germe for igual a K, então a codimensão do germe, eu vou anotar esse número porque eu vou precisar dele daqui a pouco. A codimensão dele é meio de K, K mais 1, mais 1. Deixa guardado aí. Ah, não precisa não. É essa coisa aí. Bom, voltando. Lembra que eu estou querendo classificar os germes de função. Então, tudo isso que eu fiz
foi desenvolver ferramentas para limitar a minha classificação. Então, a primeira coisa no sentido da classificação é o lema de Morse. Um germe F tem ponto crítico não degenerado, então ele é R equivalente a uma dessas formas aqui. Vocês estão vendo que tem um monte de forma, né? Porque eu posso colocar mais ou menos em cada uma das variáveis ali. Então, os Fs que têm pontos críticos não degenerados, eu já acabei. Eles são esses aí e acabou. Mas e se não? Então, eu vou pensar num germe que está em Mn2, então o ponto crítico dele é degenerado, finitamente determinado e com corranque C. Então, o lema da decomposição ele me diz o seguinte: ele me diz que esse germe é equivalente a alguma coisa em C variáveis, mais alguma coisa nas outras variáveis do tipo que eu já tinha ali. E essa coisa em C variáveis é uma coisa de grau 3, né? Do M3. Então, uma conclusão: para eu classificar os germes de corranque K, eu só preciso trabalhar com K variáveis, porque as outras variáveis todas vai me aparecer uma coisa desse tipo aí. Tá bom? Tá. E que mais? Vamos à classificação então. Primeiro, germes de corranque 1. Então, eu vou olhar aqui, corranque 1, eu só preciso trabalhar com uma variável. Certo? Os germes de corranque 1, de codimensão K, eles são equivalentes a mais ou menos o XK. Aí, se o K for ímpar, então o XK é equivalente ao menos XK. Então, eu posso tirar esse mais ou menos aqui sobre uma coisa só. Se o K for par, então eles não são equivalentes. Então, eu preciso realmente manter os dois. Esses germes eles recebem um nome, eles são chamados, né, os que são equivalentes a mais ou menos XK mais 1, eles são chamados AK mais menos. Aí aqui tem uma lista deles. O A1 mais, então A1 mais é x ao quadrado, né? É isso aqui, menos x ao quadrado, A2, A3 e assim por diante. Tá. Bom, isso era de corranque 1. E de corranque 2? De corranque 2, a codimensão, então, é maior que ou igual a isso aqui quando eu troco o K por 2, que vai dar, espero, 4. Né? Né, João? Agora é, porque se não for eu vou ficar nervosa e eu não termino isso aqui hoje não. Então, se ele tem codimensão 4, ele é equivalente a um desses dois germes aqui. E se ele tem codimensão 5, ele é equivalente a esse aqui. Bom, e aí a conclusão, as 7 catástrofes de Thom é a classificação dos germes em Mn2 com codimensão entre 2 e 5. Então, a menos do sinal, que eu vou colocar, não estou conseguindo apontar aqui, que eu vou colocar aqui na frente, e da adição daquela forma quadrática lá que vem do lema de Morse, todos os germes é equivalente a alguma coisa assim. Isso aqui é a dobra, cúspide, rabo de andorinha, borboleta, umbilico elíptico, umbilico hiperbólico e umbilico parabólico. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se alguém quiser saber mais sobre o assunto, essas são as referências que eu usei para preparar a palestra. E obrigado. Perguntas? Não? Não, então vamos agradecer mais uma vez a professora.